Boa noite, meu nome é Silvia Lazarete, eu sou residente da cidade de Caxias do Sul, sou professora de História aqui e pós-graduando em Cultura Digital pela Unicinos, sede de Porto Alegre. E eu vim fazer um vídeo porque a Débora Mesaron me pediu em relação à minha postura quanto ao intercâmbio Peru e tal. Bom, então só para situar todo mundo, eu fiz um intercâmbio no Peru, na cidade de Cusco, onde eu trabalhei como educadora, coisa que eu já faço aqui, com crianças e pré-adolescentes. O projeto se chamava Educa, Educa Raise Your Voice, e esse projeto tinha o objetivo de ir contra relações de bullying. Nesse projeto eu aprendi muitas coisas em relação a essa questão de bullying e como participar de um projeto voluntário de uma forma bastante interessante, né? Além disso, o que eu mais tenho a falar é a relação de nós brasileiros quando nós temos um enfrentamento de uma nova cultura. Então, o Peru é um país que, apesar de muito próximo da gente, é um país super distante culturalmente. E eu tive diversas dificuldades logo de cara para conseguir compreender essa diversidade cultural. Apesar de ser professora de história e ter essa compreensão legal, quando a gente tem que viver e sobreviver em determinado lugar, não é fácil, né? A primeira coisa, então, que a gente tem de dificuldade no Peru é em relação à alimentação. Eles têm uma alimentação super diferente da nossa, muita pimenta, com muito tempero, pouca salada, pouca fruta, digamos assim, e o que me fez inicialmente passar super mal lá em relação à minha saúde e tal. Então eu tinha diarreia, eu tinha vômito direto, né? Outra questão é que qualquer lugar que a gente fosse comer e tal, desde que fosse um lugar em que a gente comesse na casa de alguém que fosse peruano ou um restaurante, era bem comum que essas pessoas que cuidavam dessa alimentação não cuidavam da refrigeração desses alimentos. Então, isso foi uma coisa que gerou muitas diarreias entre o grupo. Algumas meninas passaram tão mal que chegaram a ir pro hospital e tal. Isso foi o que mais impactou, de fato, todo o grupo de brasileiros que estava envolvido no projeto Educa, né? Enfim, segunda relação é a questão cultural, né? Também questão cultural em relação à cidade, né? A questão do cuidado com essa cidade, a questão da sujeira dessa cidade, né? Tu não enxerga além da parte turística, né? Tu não enxerga lixeiras no lugar, então é bem comum as pessoas jogarem lixo na rua. Então, logo que eu cheguei lá, cheguei no final de dezembro e passei o ano novo, foi uma loucura, né? Logo que eu cheguei lá, eu morava bem perto do centro e foi muito louco porque era muita gente na rua, muita feira, né? As pessoas são muito ligadas a um comércio, né? E toda essa relação comercial que me fazia me sentir inicialmente bem apavorada, porque era muita gente na rua. E eu não imaginava que eu ia me sentir assim em algum momento no Peru. Eu achava que era uma cultura muito mais próxima do Brasil do que
eu imaginava, até porque quando tu procura um texto sobre Peru, tu encontra textos que são relacionados ao turismo e não justamente textos que falam sobre a cultura do lugar. Tu encontra sobre a história dos Incas, né? E na minha cabeça, tudo que eu tinha lido e estudado e ido atrás não tinha nada de tão diferente assim do Brasil, né? Falando de novo assim, eu fui para Cusco, para a cidade de Cusco, onde é a capital da América Latina em patrimônio cultural e histórico, né? Como eu sou professora de história, isso foi muito legal, porque eles vivem a sua história de fato, né? As crianças que nós trabalhávamos no projeto de contra o bullying, nós trabalhávamos com crianças e tal, e essas crianças super fissuradas pelas histórias dos Incas, então super legal, porque estava super no imaginário dessas crianças, bem diferente também da relação que nós temos com a nossa cultura popular e tal. Então, eu me sentia muitas vezes muito distante do Brasil. Afinal de contas, também saí daqui no verão, cheguei lá super frio, apesar de ser verão também, mas super frio, né? E foi isso, foi super mágico. Posso dizer que conhecer todos os sítios arqueológicos, conhecer a história daquele lugar, me fez eu me aproximar de fato à essência humana, toda essa coisa. E em relação ao projeto também foi muito interessante trabalhar com crianças de uma outra cultura, a gente ter esse biotipo tão diferenciado do biotipo cusquenho, né, peruano e cusquenho, de ser super branca, né, loura e tal, né, usar um óculos assim, usar umas roupas bem diferentes das dos peruanos, fazia com que eles se aproximassem de fato da gente, quisessem conhecer o nosso país e quisessem conhecer a região da qual nós estávamos falando e tal. No projeto em que eu estava trabalhando, eu tinha 4 colegas. Nós éramos em 4, quer dizer. Tinha eu, que sou do sul do Brasil, de Caxias. Tinha uma menina de São Paulo, que era da moda. Uma menina do Piauí, que fazia publicidade. E uma menina do México, uma mexicana, que fazia um tipo de um curso ligado à administração de empresas. E foi super legal, porque era uma diversidade de profissões ali bem diferentes e tal. E quando a gente se propunha a fazer uma atividade interessante, era bem diversificado, porque a nossa fala era diferente da menina do México, e tinha uma vivência bem diferente da minha como professora, né? Eu era a coordenadora do grupo ali, tinha que ir nas reuniões e tal, e falar sobre essas meninas super dedicadas também. A relação que eu tive com a ISEC de Cusco não foi tão legal, né? Porque foi super desorganizado. Aquilo que existia, né, quando a gente procurou a vaga, existia na vaga, ali na descrição da vaga e tal, várias coisas a gente não chegou a ter, né, por pura desorganização, algumas reuniões sem fundamento, algumas coisas que ao longo do projeto nós fomos conseguindo resolver juntamente com a ISEC, mas tinha bastante gente incompetente dentro e tal, que até quando a gente saiu, a gente descobriu que essas pessoas estavam fora da ISEC e tal. Mas muita gente competente também, e dessas pessoas nós nos aproximamos demais, porque também se focaram a se aproximar de nós também e conhecer como nós somos e tal. Bem legal. A minha experiência quanto a Cusco nesse verão foi mágica. O que eu posso dizer é que eu já viajei para alguns outros lugares e nunca foi tão especial, né? Eu tive esses perrengues com a saúde, algumas coisas com a organização da ISEC, mas eu não posso
deixar de focar que foi uma experiência super, super, super importante para minha vida até hoje. Eu já percebo que eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era, porque eu tive uma mudança imensa na minha vida. O que eu vivi lá foi um sonho e eu voltei para a realidade aqui. E esse sonho fez eu mudar o que eu sou mesmo. Então foi bem mágico, tudo lindo, maravilhoso. Cusco tem alguma coisa naquele solo super cultural que faz com que a gente se apaixone por aquele lugar e que as coisas aconteçam, né? Que determinadas coisas em relação ao projeto acontecessem e outras relacionadas à nossa vida particular acontecessem, né? Que não necessariamente essas coisas se dissipam, né? Às vezes elas acontecem de forma bem unida e tal. E eu posso dizer também que eu sou um tipo de profissional extremamente melhor por conta dessa experiência em Cusco. Então, e outra coisa também foi que eu me tava super confusa aqui, e quando eu fui pra lá, fiz tudo isso, vi que de fato eu gostava mesmo de dar aula, né? Curto minha profissão, parei de brigar com ela. Eu curto a minha profissão e agora eu posso dizer sim, curto mesmo. Eu sou professora porque eu gosto, né? Parei de degladiar com a minha profissão e também consegui me decidir em relação ao mestrado, né? Depois dessa minha especialização, em chegar a fazer um mestrado e continuar estudando. E foi toda essa viagem que me deu vazão a essas possibilidades da minha vida. Então eu só tenho a agradecer, sei lá quem, mas agradecer demais. Todo dia que eu acordo eu agradeço por ter tido essa experiência, porque foi mágica. Então é isso, espero que tenham curtido o que eu falei. A Débora me pediu 3 minutos, eu falei 12, mas é porque eu falo demais mesmo. Então tá, beijo!